Você está prestes a ouvir o audiobook completo do livro Marketing 6.0. O futuro é imersivo. Narrado por mim, Ellison Sotti. E se você está procurando por um resumo, uma review mais rápida deste livro, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card ou na descrição. Se você se interessa por dicas, reviews e atualidades de temas como criatividade, marketing, artes visuais, não deixe de conferir o canal. E se você quer receber novos lançamentos de audiobooks, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição deste vídeo você tem acesso ao resumo e a review por escrito deste livro em meu blog, assim como o download dos arquivos do audiobook. Se está pensando em adquirir esse livro, não deixe de conferir os links na descrição. Assim você ganha desconto e também ajuda o canal a crescer. Agora eu te desejo um excelente livro e um bom proveito. Esta é a versão dividida por capítulos. Capítulo 2. Notas da narração. O termo phygital foi pronunciado como pi digital. A pronúncia correta é phi de physical, ou seja, físico em tradução livre, e gital, de digital. Portanto, quando o termo pi digital aparecer neste capítulo, considere como phygital. Fim das notas. Voltamos à leitura. O surgimento de nativos pi digital. Jovem geração Z e geração Alpha chegando à maioridade. Na última década, os profissionais de marketing favoreceram a geração Y, ou a geração do milênio, como público-alvo devido ao seu tamanho e alto poder aquisitivo. Consequentemente, os profissionais de marketing ajustaram suas estratégias para se adaptarem às principais características da geração Y, como um forte foco na sustentabilidade e no conhecimento técnico. Os profissionais de marketing modernos criaram mais campanhas destacando produtos ecologicamente corretos ou operações socialmente responsáveis. Por exemplo, marcas de moda como Patagônia e Everlane aproveitaram a mentalidade milenar, concentrando-se em materiais reciclados e produzidos de forma sustentável e tornando-se a antítese da indústria da moda rápida. Os profissionais de marketing também aproveitaram táticas de marketing digital, como mídias sociais e marketing de mecanismo de pesquisa, para alcançar a geração Y. Mesmo grupos de moda de luxo como LVMH e Kering, tradicionalmente conhecidos por investir pesadamente em experiências offline, transferiram metade de seu orçamento de marketing para a mídia digital. Essa mudança para o marketing digital permitiu que estas marcas alcançassem um público mais amplo de millennials. As estratégias de marketing evoluíram para se tornarem mais sustentáveis, digitais e sociais, para atender à crescente influência da geração do milênio. No entanto, não para por aí, pois os profissionais de marketing estão expandindo seus esforços para se envolver com as gerações ainda mais jovens, geração Z e geração Alpha. Abraçando os nativos pi digitais. Hoje, os profissionais de marketing se concentram cada vez mais na geração Z e na geração Alpha, verdadeiros nativos digitais, que cresceram com a internet convencional. A geração Z, nascida entre meados da década de 1990 e início da década de 2010, nasceu na era digital e é altamente adaptável às novas tecnologias. Espera-se que a geração Alpha, a corte seguinte nascida após 2010, seja ainda mais experiente digitalmente devido ao crescimento com pais milenares, que também entendem de tecnologia. Juntos, eles representam mais de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo, tornando-os um mercado-chave para as empresas. Embora compartilhem algumas semelhanças com a geração Y em conhecimento digital, algumas diferenças diferenciam a geração Z e a geração Alpha, como na figura 2.1 logo à frente. A geração Y, experimentando a internet mais tarde na vida, muitas vezes a vê como uma mera ferramenta, em contraste à geração Z e à geração Alpha, que cresceram com a internet como uma presença constante, consideram-na parte integrante de suas experiências diárias. Eles estão conectados continuamente por meio de várias telas, mesmo em situações sociais. Como resultado, essas cortes mais jovens têm um nível mais alto de imersão em ambientes digitais. Os profissionais de marketing, portanto, precisam repensar maneiras de se envolver com eles.
Devido a uma vida inteira de imersão em estimulação digital e mensagens massivas direcionadas a eles, a geração Z e a geração Alpha têm períodos de atenção seletivos. Isso resultou em uma preferência por conteúdos personalizados e uma tendência a ignorar mensagens irrelevantes. Eles também pulam anúncios mais longos e preferem conteúdo curto, memes e emojis. No entanto, eles podem passar horas assistindo a Netflix e ficar profundamente absorvidos em jogos online com seus amigos. Isso sugere que eles não têm um problema em manter a sua capacidade de atenção quando o conteúdo é altamente envolvente e personalizado de acordo com seus interesses. A ascensão do TikTok exemplifica isso. A popularidade de seu formato curto e algoritmo de personalização robusto entre a geração Z levou o Instagram e o YouTube a seguirem um exemplo com suas versões chamadas Reels e Shorts, respectivamente. Essas novas plataformas acomodaram a atenção seletiva, permitindo que eles rolem o conteúdo de formato curto infinitamente nas mídias sociais. A preferência por conteúdo breve e visual também se estende ao comportamento de pesquisa na internet, com a geração Z favorecendo plataformas como o YouTube, Instagram e TikTok, em vez de navegação tradicional no Google. Notas do narrador. Logo abaixo este texto é uma figura de número 2.1, com a legenda A Diferença Geracional. O texto está em inglês, com o título The Different Profile of Gen Z and Gen Alpha. Em tradução livre, a diferença do perfil da geração Z e a geração Alpha. Na geração Z, há um personagem com fones de ouvido, laranjas e uma roupa azul clara, com uma camiseta bege. Ele representa a geração Y, com o título Digital Savvy. Traduzindo o texto, que você pode encontrar no link do nosso blog, esta geração tem um perfil, cresceu com a internet durante sua adolescência e parte da sua juventude adulta. A internet é uma ferramenta. Há uma separação entre as atividades online e offline. Ele é idealista e conformista, prioriza posses materiais. No quadro da geração Z e na geração Alpha, há dois jovens, uma criança com um tablet nas mãos e um adolescente com um celular nas mãos. Ao invés de fones de ouvido headset, está com apenas um fone de ouvido Bluetooth no ouvido. Seu título é Geração Nativa, Digital Native. Sua descrição, em tradução livre, é: nasceu em um mundo onde a internet é onipresente. A internet é parte integral de sua vida. Nenhuma separação entre as atividades online e offline. Pragmáticos e não conformados. Eles priorizam experiências. Fim das notas. O texto continua. Poderíamos argumentar que esta forte preferência por conteúdos hiperpersonalizados significa que a geração Z e a geração Alpha são nativas da inteligência artificial, a IA, embora eles não entendem necessariamente a tecnologia de IA mais do que outras gerações. Eles cresceram vendo o valor de compartilhar seus dados em troca de experiências mais contextuais e personalizadas. Além disso, eles se sentem à vontade para interagir com assistentes de voz com inteligência artificial, como a Siri, da Apple, ou a Alexa, da Amazon, para tornar suas vidas mais convenientes. Estudantes e jovens profissionais estão começando a usar ativamente o ChatGPT ou modelos de linguagem semelhantes para ajudar no trabalho escolar e de escritório. Alguns até preferem chatbots e representantes humanos de atendimento ao cliente para lidar com consultas e reclamações rápidas. A geração Z e a geração Alpha também são nativas do metaverso. Seu amor por jogos online sugere que eles se sentem confortáveis com ambientes digitais imersivos e comunidades virtuais. Os jogos são populares para estas gerações, que são atraídas pelo conteúdo digital altamente imersivo, pela competição envolvente com colegas e pela comunidade online unida que os jogos oferecem. Enquanto a geração Y gosta de se reunir pessoalmente quando joga, a geração Z e a geração Alpha tendem a se conectar remotamente em ambientes de jogos virtuais. Os grupos mais jovens também são mais propensos a gastar dinheiro comprando itens no jogo para aprimorar seus avatares e melhorar suas experiências de jogo. Além disso, eles se sentem confortáveis interagindo com interfaces de usuários que usam tecnologias de realidade aumentada, como a AR, e a realidade virtual, como o VR.
No entanto, envolver as gerações mais jovens não significa necessariamente focar apenas em experiências online. De fato, pesquisas recentes mostram que a geração Z, apesar de ser conhecida como nativa digital, ainda gosta de fazer compras em lojas físicas. Uma pesquisa da McKinsey em 25 categorias de produtos revela que, embora a geração Z nos Estados Unidos faça muitas compras online, eles também são mais propensos a comprar em lojas físicas do que a geração Y. Da mesma forma, uma pesquisa da A.S. Watson, o maior grupo de varejo de saúde e beleza do mundo, mostra que a geração Z prefere compras offline de produtos de beleza, citando as interações sociais e os aspectos experimentais das lojas físicas como principais atrações. Além disso, a geração Z também busca lojas físicas aprimoradas por tecnologias e aplicativos integrados online para uma experiência de compra mais imersiva e perfeita. A razão para esta percepção aparentemente paradoxal é simples. Sendo nativos digital, a geração Z e a geração Alpha não veem fronteiras entre os mundos físicos e digital em suas vidas diárias. Por exemplo, eles podem fazer compras em lojas enquanto verificam os preços em seus smartphones, alternando perfeitamente do offline para o online. Eles também podem iniciar uma conversa pessoalmente com fluidez e continuar a discussão em aplicativos de mensagens ou assistir a shows enquanto compartilham suas experiências nas mídias sociais. O fenômeno é conhecido como P-digital, um híbrido de físico e digital. Notas do narrador. O texto P-digital se escreve P-H-Y-G-I-T-A-L. Fim das notas. O texto continua. Apesar da pouca idade, a geração Z e a geração Alpha representam uma base de clientes sofisticada que exige uma abordagem de marketing avançada. A geração Z e a geração Alpha realmente adotam experiências interativas e imersivas do cliente, online e offline. Eles são o que chamamos de nativos P-digital, como na figura 2.2 à frente. Portanto, os profissionais de marketing precisam adotar tecnologias digitais de última geração para se envolver com eles de forma eficaz, sem negligenciar os pontos de contato físico tradicionais. Notas do narrador. Logo abaixo a esse texto há uma nova figura. A figura também está em inglês. Figura de número 2.2. Os nativos P-digitais. O título: Gen Z and Gen Alpha are P-digital natives. Em tradução livre, a geração Z e a geração Alpha são nativos P-digital. Eles têm conexão contínua em várias telas, mesmo em situações sociais. Na figura, há novamente os dois jovens, uma criança com um tablet e um jovem com um smartphone. Eles estão representados por geração Z e geração Alpha, com o subtítulo: Não veem fronteiras ou bordas entre os mundos físicos e digitais em seu dia a dia. Eles são AI natives, ou nativos de IA. Eles entendem o valor da IA para contextual e personalizado. São nativos de metaverso, estão confortáveis com ambientes imersivos virtuais. Fim das notas. O texto continua. Nativos P-digitais, envelhecendo mais jovens. A sofisticação das cortes mais jovens pode ser atribuída à sua maturidade acelerada. O fenômeno das crianças que envelhecem mais cedo, KGOY, é cada vez mais aparente à medida que as gerações mais jovens adotam comportamentos e preferências geralmente associados a grupos etários mais velhos. Isso inclui adolescentes se vestindo, usando maquiagem, participando de conversas maduras e entrando em relacionamentos românticos mais cedo do que as gerações anteriores. Além disso, as crianças começam a usar produtos de tecnologia, como smartphones e tablets, e a consumir conteúdo adulto em plataformas de mídia em uma idade mais jovem. Mas a maturidade mais rápida vai além de emular a aparência e as compras das gerações mais velhas. As pessoas normalmente passam por 4 estágios de vida: fundamental, vanguardista, adotivo e final. Cada um leva aproximadamente 20 anos. A etapa fundamental se concentra na aprendizagem e na formação da identidade por meio da educação e das relações sociais. O estágio de vanguarda envolve a transição do aprendizado para o trabalho, assumindo riscos e explorando a vida enquanto constrói uma carreira e se envolve em relacionamentos românticos.
O estágio de acolhimento é caracterizado por se estabelecer, construir uma família, nutrir os outros e contribuir para a sociedade. Por fim, o estágio final gira em torno da adaptação à velhice, gerenciamento de saúde e relacionamentos, desfruta de atividades significativas e transmite sabedoria às gerações mais jovens. A geração Z e a geração alfa experimentam estágios de vida acelerados, adotando mentalidades maduras em idades mais jovens. Eles demonstram uma maior disposição para assumir riscos e aprender por meio de experiências práticas, passando efetivamente pelas etapas fundamentais e de vanguarda simultaneamente em seu desenvolvimento, geralmente aparecendo durante a fase de acolhimento. O desejo de contribuir para a sociedade e alcançar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal já está presente em muitos da geração Z em seus 20 e poucos anos. Esta tendência do KGOY decorre de vários fatores. Em primeiro lugar, as gerações mais jovens têm acesso mais fácil à informação através da internet e do seu conteúdo digital. Além disso, as marcas voltadas para o público mais jovem em áreas como moda, alimentos e bebidas, eletrônicos de consumo e beleza estão introduzindo-os nesta categoria de produtos mais cedo. O estilo parental também tem um impacto significativo em seu comportamento. Por exemplo, os pais da geração X e da geração Y geralmente incentivam seus filhos pertencentes à geração Z e à geração Alpha a assumir mais responsabilidades adultas em casa. Todos esses fatores levam a um crescimento mental e emocional mais rápido das gerações mais jovens. Características dos nativos pi digitais. O fenômeno KGOY tem implicações significativas para as características da geração Z e da geração Alpha. Estas gerações mais jovens são altamente pragmáticas e pesquisam minuciosamente as informações da internet antes de tomar decisões. Eles priorizam a autenticidade e são atraídos por marcas cujos valores se alinham com os seus. Além disso, eles buscam a autorrealização. Em uma idade mais jovem, investem tempo na construção de sua persona online. Ao entender estes perfis psicográficos e comportamentais maduros, os profissionais de marketing podem posicionar melhor suas marcas na mente das gerações mais jovens. Notas do narrador. Logo abaixo a este texto há uma figura de número 2.3. As características dos nativos pi digital. Esta figura, assim como todas as outras deste livro, estarão disponíveis no nosso blog. Confira os links da descrição. Fim das notas. O texto continua. Atitude pragmática e tomada de decisão. Eu tô fazendo essa parada aqui no meio do vídeo para te dar um aviso. Olha só. Você já pensou em ter acesso a uma coleção de livros que são a essência do marketing? Eu tenho 10 anos de experiência com marketing e eu já li muitos livros a respeito. Alguns muito bons, alguns não tão bons assim, e eu decidi separar alguns livros que eu considero muito bons, que me ajudaram na minha carreira, me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. Separei esses livros, são mais de 10 livros, em um pacote único que você pode adquirir por um período de 1 ano ou vitalício. Nesse pacote, todo mês eu estou colocando um audiolivro novo. Tem vários outros livros que só tem em inglês também, que provavelmente não serão traduzidos para o Brasil e que são livros reconhecidos mundialmente como verdadeiras bíblias do marketing. Eu separei esses livros todos num pacote. Então tem o pacote essencial, que é um pacote por 1 ano. Você pode fazer o download de todos os audiolivros e tem acesso também a todos os audiolivros novos que vão sendo postados no pacote durante um período de 1 ano. E tem o pacote vitalício, que você tem acesso para sempre a todos os livros que a gente postar, enfim, aulas também, que eu colocar lá. Eu planejo colocar muita coisa nesse pacote, tá? Aulas, reviews, clube do livro, muita coisa ali dentro desse pacote, para você poder ter acesso ao resto da vida. Se você for comprar esses livros individualmente, você vai gastar aí mais de R$5.000. Você consegue comprar um pacote por menos de R$1.000 para ter acesso a praticamente 20 livros aí durante um período de 1 ano. E depois o pacote vitalício é um pouco mais caro, mas você tem acesso a uma infinidade de livros que a gente vai colocar nesse pacote. Entra no link que está na descrição aqui do canal para você conferir quais são os livros que estão no pacote e se você se interessa em adquirir esse produto. A geração Z
cresceu durante a Grande Recessão, 2007-2009, e testemunhou as dificuldades financeiras de seus pais e irmãos mais velhos. Isso leva a uma maior conscientização financeira, em comparação com a geração Y. É assim, eles estão interessados em aprender sobre finanças pessoais, economizar dinheiro e investir para o futuro. Esta cautela também é evidente no local de trabalho. A força de trabalho da geração Z é mais realista em comparação com as suas contrapartes idealistas da geração Y. Eles tendem a priorizar a segurança no emprego em vez de buscar o emprego dos sonhos ou altos salários, principalmente considerando a recessão eminente e as demissões generalizadas. Conforme relatado pelo Glassdoor, os trabalhadores mais jovens são cada vez mais atraídos por empresas maiores e bem estabelecidas, em contraste com a geração do milênio, que geralmente é atraída por startups da moda. A geração Z também é mais hábil em tomar decisões informadas e avaliar produtos e serviços de fontes online e offline. Como resultado, eles são sensatos e entendem bem o valor, concentrando-se no preço e na qualidade, em vez de confiar apenas nos nomes das marcas. Em termos de valor, eles colocam mais pesos nos benefícios funcionais do que no apelo emocional. Ao contrário da geração Y, que tende a gastar mais em produtos materialistas, a geração Z e a geração Alpha gastam mais em experiências, como viagens, jogos, atividades de bem-estar, eventos ao vivo e shows, e compromissos com a comunidade. Em vez de valorizar os bens, essas gerações mais jovens estão mais inclinadas a investir em si mesmas, dando maior importância ao crescimento pessoal obtido com as experiências. Essa preferência se alinha bem com a economia compartilhada, permitindo que eles acessem bens e serviços sem a necessidade de propriedade por meio de empresas como Uber e Airbnb. Essa orientação de valor também apresenta desafios significativos para marcas estabelecidas e tradicionais, que dependem de reputação e da história para atrair clientes. As gerações mais jovens são menos propensas a serem influenciadas pelo reconhecimento da marca e são mais propensas a buscar novidades e novas experiências que atendam às suas necessidades específicas. Como resultado, as marcas precisam inovar a experiência do cliente para permanecerem relevantes. Os profissionais de marketing devem considerar sua natureza pragmática ao criar experiências do cliente para as gerações mais jovens. A conveniência tem precedência sobre o recurso chamativo e pontos de contato desnecessários. Mesmo as interações imersivas e de alta tecnologia devem ser intencionais e práticas. As experiências do metaverso, que exigem dispositivos caros e etapas adicionais, podem não ressoar com esses jovens consumidores. Autenticidade e relacionamento com marcas. A natureza pragmática das gerações mais jovens influencia suas conexões com as marcas, em contraste com a geração Y, mais conformista, que muitas vezes sucumbe à pressão dos colegas para se encaixar. A geração Z e a geração Alpha gravitam em torno de marcas que se alinham com seus valores. Por exemplo, a geração Z e a geração Alpha são mais propensas a apoiar marcas que demonstram responsabilidade ambiental e práticas éticas. Exemplo de tais marcas incluem a Tom's Shoes, que doa um par de sapato para cada par vendido. Para eles, o consumo está intimamente ligado à sustentabilidade. Como as gerações com maior diversidade racial e étnica da história dos Estados Unidos, a geração Z e a geração Alpha são incrivelmente inclusivas, fazendo amigos online e offline. Eles amam a harmonia e a sinergia com as pessoas ao seu redor, família, amigos, colegas de trabalho e comunidades. No entanto, a geração Z tende a evitar confrontos, preferir diálogos e aceitar diferenças de pontos de vista. Esta geração também valoriza marcas que defendem a diversidade, equidade e inclusão. DEI, DEI, em sua cultura corporativa. No local de trabalho, tornou-se essencial que os empregadores aderissem a esses valores para atrair e reter estes funcionários mais jovens. Por exemplo, a Microsoft implementou iniciativas para aumentar a representação de mulheres e minorias na indústria da tecnologia. Outras empresas proeminentes, como a Johnson & Johnson e Procter & Gamble, também são reconhecidas por seus compromissos com a DEI.
Os jovens também pedem as marcas que mantenham a realidade. A geração Z reconhece e rejeita o retrato da perfeição irreal da publicidade tradicional. Em vez disso, eles preferem marcas que abraçam imperfeições. Estas preferências podem ser vistas na indústria da beleza, por exemplo, onde há uma mudança nos gostos de cosméticos para cuidados com a pele e aparência natural, conforme relatado pela Kantar. A tendência também é evidente no reino das mídias sociais. A geração Y prefere conteúdo aspiracional e feito profissionalmente, enquanto o público da geração Z e da geração Alpha tende a ressoar mais com conteúdos brutos e não filtrados em plataformas como TikTok e Instagram. Os grupos mais jovens querem ver momentos improvisados em cenários da vida real, em vez de conteúdo encenado. O conteúdo gerado pelo usuário, UGC, é uma maneira poderosa para as marcas explorarem esse desejo de autenticidade. Expressão individual e persona digital. As gerações mais jovens aspiram ao mesmo nível de autenticidade individual que exigem das empresas. Apesar da pressão para se conformar que vem com as mídias sociais, a geração Z e a geração Alpha estão abraçando a individualidade e a autoexpressão. Eles personificam a diversidade, não apenas no mundo real, mas também no mundo digital. Muitos jovens dedicam várias horas diárias à criação de identidades digitais distintas por meio de seus smartphones, computadores e até consoles de jogos. Em plataformas como o TikTok e Instagram, ou Instagram em português, os usuários mostram sua individualidade por meio de fotos de perfil, postagens e contas que seguem. Alguns até usam pseudônimos e pagam por avatares personalizados em jogos como Fortnite e Minecraft, para aprimorar ainda mais a sua personalidade online. O Dolly Parton Challenger, um meme viral da mídia social em 2020, ilustra os esforços das pessoas para construir imagens digitais. O desafio pede que as pessoas compartilhem 4 fotos, cada uma representando suas imagens no LinkedIn, Facebook, Instagram e Tinder. Esse desafio foi adotado por indivíduos e marcas, demonstrando como eles adaptam a sua aparência para se adequar a diferentes plataformas de mídia social. As observações sugerem que a geração Y apresenta uma persona muito diferente para cada tipo de canal de mídia social, refletindo a tendência de usar plataformas de mídia social específicas para diferentes públicos e objetivos. Em contraste, a geração Z usa imagens mais uniformes para criar imagens consistentes e menos dependentes da plataforma. A tendência de manter uma identidade online consistente está levando as novas plataformas de mídia social a ampliar o seu recurso e se tornar polivalentes. Um exemplo é o TikTok, que começou uma plataforma focada em entretenimento, mas desde então se expandiu para incluir comércio de transmissão ao vivo, descoberta de empregos por meio de recursos como o TikTok Resumes e até mesmo servindo como um mecanismo de pesquisa alternativo para a geração Z. As gerações mais jovens também estão adotando cada vez mais plataformas de mídia social baseadas na comunidade, como o Reddit, Discord e Twitch, ao lado de plataformas baseadas em feeds, como o TikTok, Instagram e Twitter. De fato, as plataformas baseadas na comunidade geralmente oferecem melhor anonimato e privacidade de dados, uma preocupação crescente para os usuários mais jovens. Mas essas plataformas são populares entre as gerações mais jovens porque atendem a interesses de nicho e subculturas, proporcionando uma experiência online mais personalizada. Mais importante ainda, essas plataformas oferecem oportunidades para experiências interativas. Eles tendem a ter comunidades mais engajadas e ativas, permitindo que os usuários se conectem com pessoas que pensam da mesma forma. Resumo: jovem geração Z e geração Alpha. Amadurecimento. Os profissionais de marketing moderno adaptaram suas estratégias para atender aos millennials, com foco em sustentabilidade e táticas de marketing digital. Agora, os profissionais de marketing devem voltar sua atenção para as gerações mais jovens, geração Z e geração Alpha, nativos digitais que preferem experiências interativas e imersivas, tanto online quanto offline. A geração Z e a geração Alpha estão experimentando maturidade acelerada, adotando mentalidades e comportamentos maduros mais rapidamente do que as gerações anteriores. Eles são altamente pragmáticos, valorizam a autenticidade e buscam a autoexpressão em uma idade mais jovem.
tornando essencial que os profissionais de marketing entendam esses perfis para posicionar melhor sua marca. Perguntas para reflexão. Como você pode equilibrar a demanda por experiência digital hiperpersonalizadas com o desejo de pontos de contato físico entre a geração Z e a geração Alpha, que estão se tornando cada vez mais pi-digital? Como as gerações mais jovens, experimentando maturidade acelerada, como as marcas podem comunicar valores de forma eficaz e se envolver com esses grupos, mantendo-se fiéis ao posicionamento de sua marca? O cronograma das publicações aqui do canal funciona da seguinte forma. Postamos os episódios dos audiolivros aqui no canal a cada 5 dias. Assim você fixa bem o conteúdo e dá tempo de se atualizar. E no final, após todos os episódios estarem postados, publicamos um vídeo único e completo do livro, para que você possa ver tudo de uma vez aqui no canal ou acesse o nosso blog e baixe o arquivo para poder ver offline. Fique ligado nos episódios e prepare-se para a nossa live de encerramento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você ser lembrado de quando vai acontecer as nossas reuniões. Eu estou ansioso para essa troca de conhecimento com você. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou deste episódio. E se tem algum livro dos temas como criatividade, marketing e artes visuais, não deixe de pedir aqui nos comentários. Obrigado por ouvir. Clique para ver o próximo episódio ou confira os vídeos sugeridos.